Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou a Deia e hoje eu vou falar sobre Alzheimer através do livro e do filme Para Sempre Alice. Esta versão que eu tenho é da editora Nova Fronteira. Esse livro foi escrito pela Lisa Genova, que é uma neurocientista. Então aqui a gente vai acompanhar a história da Alice, a personagem principal, por 2 anos, de setembro de 2003 até setembro de 2005. E ela vai aos poucos percebendo que ela está perdendo a memória. Ela é uma psicóloga, porém ela nunca clinicou, ela tem uma formação, uma vida acadêmica, então ela leciona em Harvard. Então ela é uma professora de psicologia, de linguística também, outras matérias, e ela é muito conceituada. Então, ela está sempre viajando para dar palestras, seja nos Estados Unidos ou até mesmo em outros países. Então, ela é reconhecida internacionalmente e ela percebe que em algumas situações ela está esquecendo algumas palavras, seja nas palestras, ela esquece algumas coisas em casa também. Ela muitas vezes não sabe onde colocou o celular dela, que na época em que foi escrito era utilizado bastante o BlackBerry. Então, toda hora a gente está ouvindo aqui, lendo, né, na verdade. Dizer como se estivesse ouvindo. Que ela esqueceu o celular, não sabe onde. E aí ela começa a ficar preocupada. Ela é casada, tem 2 filhas e um filho. E uma das filhas percebe que tem alguma coisa de errado com a mãe, mas os demais não percebem. Nem o marido, nem a filha mais velha e o filho também não percebem o que está acontecendo com ela. Mas ela mesma se dá conta e, inclusive, um certo dia ela se perde, porque ela mora perto da faculdade, perto de Harvard, e ela vai a pé, ela faz o trajeto a pé de volta para o trabalho, e ela faz caminhada também, corre. E um dia, correndo, ela esquece o caminho de volta para casa, ela se perde e fica um tempo ali com dificuldade para lembrar em qual rua ela tem que entrar para conseguir chegar em casa. E aí ela, óbvio, ela vai pesquisar no Google, como todo mundo faz, e ela vê que os sintomas que ela está tendo são compatíveis com a menopausa, porque ela está com 49 anos no início do livro. Então ela acha que ela está com menopausa. E aí ela procura a médica e faz a consulta, diz o que está acontecendo com ela, e aí a gente participa da consulta com ela. Digo participa porque a consulta é narrada detalhadamente. Então, não é contada, por exemplo, ela foi na consulta, a médica disse tal coisa, pediu tais exames. Não, é detalhado. São umas 2, 3 páginas de consulta, não só com a clínica, mas também com o neurologista, quando ela acaba procurando o neuro, né? Então, a princípio, ela está achando que ela está na menopausa, por conta da menstruação também, e a médica pede alguns exames. A médica, a princípio, também acha que tem relação com a menopausa, mas depois elas veem que não, que tem algo diferente aí. E aí a própria Alice procura um neurologista. E aí ele pede alguns exames novamente, como eu falei, a gente vai acompanhá-la na consulta e é até curioso porque às vezes o diálogo fica bem pequeno, com pergunta e resposta, e para algumas pessoas talvez isso seja chato, para mim foi tranquilo, eu gosto de ler livros assim. E aí, numa das consultas, o médico pede que ela leve o marido, porque ele não quer mais que ela esteja sozinha na consulta com ele, até porque é regra, né, do atendimento dele, uma vez que ela está tendo perda de memória, falhas na memória, então ele quer que alguém esteja lá para poder contar para ele, além de acompanhá-la, poder contar para ele algo que a Alice não está percebendo, até que ela é diagnosticada com Alzheimer precoce. E aí ela vai passando por momentos em que ela não acredita, nem o marido, mas o marido principalmente não acredita, não quer acreditar que ela tenha Alzheimer precoce, e ele insiste com o médico para que faça outros exames, para que dê certeza que ela tem ou não a doença, e acaba sendo convencido pelo médico de que realmente tem através do exame, né? E
É curioso que quando ela descobre a doença, ela tem que lidar com situações tão delicadas que a gente não para pensar nisso. Por exemplo, quando o médico diz para ela assim: há também umas questões legais que convém planejar agora, umas instruções antecipadas, como uma procuração e um testamento sobre providências em vida. Você já pensou se gostaria ou não de doar seu cérebro para a pesquisa? Então, isso faz a gente ver como é delicado, né? A pessoa descobre que tem Alzheimer, então ela tem a noção, nesse momento, ela tem a noção que logo mais, em pouco tempo, ela talvez nem se lembre de quem ela é. Então, enquanto ela tem consciência de quem ela é, de que ela é casada, ela tem um esposo, tem os filhos, ela tem que tomar algumas providências que mais para frente ela não vai ter condições de tomar, de ser responsável por essas ações. Minha cachorra. Mel. Peraí. E aí também ela esquece coisas e ela já começou a tomar uma medicação e acontece que ela acorda de madrugada, sem sono, e o marido está dormindo. Ela desce para procurar alguma coisa, por exemplo, ela pensa: tô com insônia, então eu vou descer e vou tomar um remedinho que a médica passou. E aí ela vai procurar o remédio, mas ela esquece o que estava procurando. E vira um ciclo vicioso de procurar algo, aí no meio da procura, no meio da busca, você não sabe mais o que você está procurando, mas você acha que quando você encontrar, você vai saber o que é. Nisso ela revira a casa inteira e ela explica para o marido da seguinte forma: eu sei o que estou procurando, mas meu cérebro não consegue chegar lá. É como se você resolvesse que queria aquele copo de água, mas sua mão se recusasse a pegá-lo. Você lhe pede com delicadeza, você a ameaça, mas ela não se mexe. Por fim, pode ser que consiga fazê-la se mexer, mas aí ela pega o saleiro ou derruba o copo e derrama toda a água na mesa. Ou então, quando você consegue fazer a mão segurar o copo e levá-lo à boca, aquela coceirinha na garganta já passou e você não precisa mais da água. O momento da necessidade passou. Então, para quem tem um parente, alguém em casa que esteja passando por essa situação, ler este livro deve ser uma forma de acalentar, né? De acalmar o coração, de trazer uma forma de compreensão de que isso está totalmente fora do controle de quem tem a doença, né? É um excelente livro, maravilhoso livro. Tem algumas diferenças em relação ao filme, que eu vou comentar já já, mas tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro. Essa é a segunda vez que eu leio este livro e eu amo bastante essa história. O que eu acho legal também é que a autora ela mostra o lado da visão tanto do marido quanto dos filhos, da personagem principal, né, da Alice. E o marido dela, ele não quer aceitar a doença, ele é obrigado a aceitar que a esposa está com Alzheimer, mas ele tem uma dificuldade enorme em lidar com isso. Ela quer ficar mais tempo com ele e ele acaba fugindo, porque ele simplesmente não consegue ver que a mulher está perdendo, uh, perdendo a memória dela, que ele sabe que uma hora ela não vai mais lembrar dele. Ela, principalmente, faz questão de dizer isso para ele, né? Que ela queria que ele ficasse com ela mais tempo em casa por conta disso, porque uma hora ela não vai mais lembrar que eles são casados. E ele faz um esforço, mas é um esforço enorme para ele, porque, como eu comentei, ela gosta de correr e ele não. E a gente vê isso numa outra frase, que eu vou ler também, que diz assim, ó: eles corriam 3 quilômetros todas as manhãs, descendo a avenida central até o centro da cidade e voltando pelo mesmo trajeto. O corpo de John, que é o marido, tornara-se visivelmente mais esguio e definido, e agora ele corria essa distância com facilidade, mas não sentia nenhum prazer nisso. Fazia a corrida com Alice, resignado e sem se queixar, mas com o mesmo entusiasmo e satisfação com que pagava as contas ou lavava a roupa. E ela o amava por estar fazendo isso, ou seja, ele detesta correr.
fazer caminhada. Ele está fazendo isso por ela, por amor a ela, né? Mas ele não tem prazer nenhum. Por mais que ele esteja melhorando sua qualidade de vida, o físico também, ele não tem prazer nisso. E eu até compreendo, porque eu também sou assim, eu não tenho prazer em exercício físico, mas às vezes eu faço. Então, para mim é mais compreensível, né? Que ele está fazendo um esforço enorme por amor a ela. E a filha mais nova também percebe bastante isso, porque a gente vai vendo que a Alice esquece da filha em muitos momentos, esquece que a filha é a filha, né? Ela passa a ver depois de um tempo como uma atriz, porque a filha estuda teatro, enfim, e ela vai perdendo essa noção de quem é a filha. Ela acha que a filha mais velha, a Ana, é a Anne, no caso a irmã que ela teve, a irmã que faleceu quando ela ainda estava na faculdade, e ela chega num ponto que parece que a mente vai definhando de uma forma que ela não lembra nem se ela comeu alguma coisa. Ela coloca uma xícara de chá para esquentar no micro-ondas e o micro-ondas vira e mexe está fazendo aquele bip, aquele som de que tem algo lá dentro, porque já esquentou, o micro-ondas já desligou sozinho e está lá apitando para lembrá-la que tem algo lá dentro. E ela pega o telefone para atender, achando que é o telefone que está tocando. Ela acha que é o celular dela, até que o marido chega em casa e ele escuta o bip do micro-ondas e ela o segue até a cozinha para descobrir, para ver se ele consegue entender o que é que está tocando. E aí ela se dá conta de que ela nem comeu o dia inteiro. Então ela ficou horas sem comer. Então, até onde vai essa doença? Com que essa doença consegue mexer? Ou seja, ela pode estar sentindo fome, mas a mente dela não avisa, não manda o aviso, a sinapse, enfim, para informá-la que ela deve comer. Então ela fica ali. Se não tiver alguém para dizer que ela precisa comer, que está na hora do jantar, ela até sente que está com fome, ela tem a sensação no estômago, a sensação de fome, mas ela não consegue interpretar que ela precisa comer. E vou começar a falar do filme. A Julianne Moore ganhou o Oscar de melhor atriz com este filme. O filme conta a mesma história, mudam algumas coisas, por exemplo, eles deixam de contar com mais detalhes uma situação que é na época do Natal, quando a Alice está tentando fazer um pudim para a ceia de Natal em família, e aí ela esquece a receita, que é uma receita herança de família, né? A mãe dela a tinha ensinado a fazer esse pudim e ela fazia todos os anos. Ela não consegue lembrar quantos ovos vão na receita. E era uma receita que ela não tinha por escrito, porque ela tinha de cabeça. Diferente de mim, que eu não decoro receita nenhuma. Receita para mim tem que ser escrita, porque eu não me dou o trabalho de gravar receitas. Mas enfim, a maioria das pessoas tem a sua receita decorada, né? E ela não consegue lembrar quantos ovos ela vai usar. E isso é mostrado no filme, mas não é tão detalhado quanto no livro. E eu acho essa cena espetacular. Não vou nem dizer o que acontece no livro para não dar esse spoiler, mas eu acho que faltou essa cena no filme. Eu acho que faltou assim, né? Faltou detalhar mais, faltou deixar mais próximo do livro, porque no livro essa cena é maravilhosa, é espetacular. Tem uma outra cena que é muito bem feita, muito bem interpretada também, tanto pela Julianne Moore quanto pelo marido da personagem, que é o Alec Baldwin, que é quando a Alice está com ele na casa de praia deles. Eles estão passando um tempo juntos lá e ele a chama para sair, para fazer caminhada e corrida, e ela diz que vai até o banheiro bem rápido e já sai. Só que ela não encontra o banheiro, porque muito provavelmente porque é uma casa que ela não frequenta tanto, apesar de ser uma casa dela que ela frequenta há anos. Se não fosse
o Alzheimer, ela lembraria onde está o banheiro, mas por conta do Alzheimer ela não consegue lembrar. E aí acaba acontecendo uma situação que é muito bem mostrado no filme, é emocionante, é bastante emocionante. E não foi à toa que a Julianne Moore ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme, né, nessa interpretação, porque ela consegue mostrar inclusive um envelhecimento da personagem, que a gente, como eu falei, a gente acompanha 2 anos da vida dela. Então, de 49 anos para 51, ela não envelhece tanto, mas por conta da doença, você acaba se descuidando um pouco, né? Ou muito até, e ela consegue mostrar isso muito bem no filme. Ela começa o filme de uma forma, como uma psicóloga, uh, como uma professora de Harvard, muito conhecida, muito bem conceituada, e aí no filme também ela vai tendo os lapsos de memória dela, numa palestra que ela está dando, ela esquece uma palavra, mas ela vê que ninguém se importou com isso, mas ela se importa, se incomoda bastante e fica com aquilo na mente. Como que eu fui esquecer uma tal palavra, né? Que depois ela lembra. E ela vai vendo que tem alguma coisa de errado com ela. A gente vê também as consultas médicas dela. E é excelente, é maravilhoso o livro e o filme também. Eu super recomendo tanto o livro quanto o filme, como eu falei. O livro sempre tem alguns detalhes a mais que o filme, né? E esse livro é, para mim, espetacular, maravilhoso, super recomendo, tanto o livro quanto o filme. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!